Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, a maioria dos veteranos americanos foi recebida de volta com desfiles e homenagens cívicas e militares, ou pelo menos um caloroso abraço de uma nação agradecida. Mas isso não aconteceu com os veteranos de Atenas, no Tennessee, que voltaram ao pesadelo da guerra devido a Pat Mansfield, um xerife corrupto dentro de um sistema político podre e subversivo. No entanto, tendo acabado de derrotar uma grande tirania no exterior, os veteranos não estavam dispostos a se submeterem a esta retaliação em sua terra natal. Logo, eles se armaram e partiram para a guerra em sua própria casa. Na época, Atenas era a sede do condado de McMinn, no Tennessee, um dos 95 condados do estado norte-americano que havia caído nas garras de uma máquina política suja devido aos padrões de governo vigentes no sul do país. Naquele tempo, a renda do xerife e a arrecadação do estado dependia do número de presos que ele tinha em sua prisão. Então, ele começou a se envolver em uma política predatória para manter a sua prisão cheia e garantir cada vez mais dinheiro com isso. Em Atenas, as pessoas eram rotineiramente vítimas de uma polícia dominadora que procurava qualquer desculpa para jogar alguém na cadeia. Se eles não conseguissem encontrar alguma coisa para prender o cidadão, o xerife e os seus policiais simplesmente espancariam a vítima e então o jogariam na cadeia por supostamente resistir à prisão. As denúncias e reclamações eram inúteis, pois as autoridades locais e o juiz da cidade estavam igualmente sujos nesse emaranhado jogo de corrupção e poder. Na verdade, todo o maquinário do governo acatava esta ação, pois no final todos saíam ganhando alguma coisa com essas atividades ilícitas, que alimentavam cada vez mais a economia do estado. No meio disso tudo, estava o soberano e irrefutável xerife Pat Mansfield, que fazia vista grossa para as corrupções oficiais e agia como um verdadeiro executor para intimidar os considerados dissidentes. As coisas pioraram durante a Segunda Guerra Mundial, com quase toda a população masculina em idade militar longe de casa. Com isso, os policiais e o xerife Pat tinham a mais absoluta autoridade na cidade, e as mulheres, jovens e idosos viviam à mercê desta tirania local. Infelizmente, muitos eram obrigados a suportar essa depredação arbitrária e monstruosa dos direitos civis apoiada pelo Estado. E a frase "esperem os nossos garotos voltarem da guerra" se tornou um mantra entre os indefesos habitantes da cidade de Atenas. Finalmente, os veteranos voltaram para casa e, ao saberem o que estava acontecendo em sua terra natal, decidiram mudar as coisas por lá. Logo, eles se organizaram e fundaram um partido para participarem das eleições locais, marcadas para o dia 2 de agosto de 1946, pois a única forma de mudarem as políticas no estado era colocando novos políticos no estado, lógico, com o apoio massivo da população. Eles faziam oposição a todos os partidos do condado, especialmente o do xerife, e as apostas eram altas, mas os veteranos estavam confiantes na vitória. A polícia local estava igualmente confiante, afinal, quem contava os votos era mais importante do que quem votava. Então, tudo o que eles tinham que fazer era controlar as urnas. Sabendo disso, e para afirmar que tudo ocorreria bem, os veteranos nomearam os observadores para acompanharem as votações e, posteriormente, a apuração dos votos. Assim, a disputa eleitoral entre os apoiadores do xerife e os veteranos começou. Apesar da tensão, tudo estava indo relativamente bem, até o momento em que Tom Gillespie, um idoso agricultor negro, saiu de casa para votar a favor dos veteranos. Ele estava confiante, principalmente porque sempre pagou todos os seus impostos. Era um homem de família, trabalhador e reconhecido na cidade como um cidadão de bem. Tom chegou ao local de votação, sentou-se e esperou ser chamado. Ele então recebeu a sua cédula de votação e, ao se levantar para votar, um dos policiais bloqueou o seu caminho, com um olhar selvagem, como um animal encurralando a sua presa, e gritou: "Você não pode votar aqui." "Ele pode sim", retrucou um dos observadores dos veteranos.
O local estava cheio de gente e o ambiente quente e abafado contribuiu mais ainda para a alteração dos ânimos. Depois de um momento, Tom perguntou educadamente por que ele não poderia votar. Um policial chamado Indy, conhecido por ser covarde e valentão, disse apenas que ele não permitiria que um negro votasse naquela sessão. Ele o insultou, gritou e, em um surto de raiva, tirou a sua arma do coldre para intimidar o homem. Mesmo assim, Tom continuou caminhando em direção à cabine de votação. O Indy então o agarrou pelos punhos, o levou até a porta do recinto e o jogou no chão do lado de fora. Mas o homem estava determinado a votar. Era o seu direito, e nenhum policial corrupto e racista iria detê-lo. Tom se levantou, abriu a porta e caminhou novamente à urna de votação. Ao ver a cena, o Indy cruzou os braços desafiadoramente e olhou fixamente para Tom. O policial, que também era candidato, estava furioso e esbravejou: "Maldito, eu disse que você não iria votar nesse maldito recinto hoje." Então, ele sacou a sua pistola novamente e deu um tiro na direção de Tom Gillespie. O tiro atingiu a sua perna e uma confusão generalizada tomou conta do local. A velha guarda sentia a mudança no ar, uma mudança que eles não podiam parar, e foi isso que levou o Indy a atirar em Tom. O xerife Pat então mandou fechar o local de votação e mantiveram os observadores dos veteranos em cativeiro. Logo, o xerife e outros políticos chegaram com sirenes ligadas. Eles foram pegar as urnas e as levarem sob custódia do Estado. A notícia então se espalhou pelo condado de que a votação teria sido cancelada e que todas as urnas de votação seriam levadas para a cadeia. De repente, tudo ficou calmo, já que o xerife e cerca de 200 capangas se entrincheiraram com as urnas na prisão do condado. Mas o silêncio durou pouco tempo. Os veteranos decidiram lutar pelos seus direitos e cerca de 45 homens pegaram suas armas e foram para a porta da delegacia, dispostos a um confronto. Embora em desvantagem numérica, os veteranos tinham a vantagem do treinamento militar e muitos tinham experiência recente em combate. Então, eles aproveitaram a vantagem tática e se posicionaram estrategicamente próximo à cadeia e esperaram. Quando a noite caiu, um tiroteio de repente tomou conta da prisão. Este fato ficou conhecido como a Batalha de Atenas. A violência aumentou quando um dos veteranos explodiu, na frente da cadeia, uma bomba que destruiu um carro e abriu um enorme buraco no chão. "Nós viemos pegar as urnas! Desista das urnas!" gritou um veterano. "Eu sou a lei em McMinn", disse um policial. Uma voz então soou entre as armas apontadas para a prisão. "Não há nenhuma maldita lei em McMinn." Neste momento, os capangas do xerife perceberam que estavam diante de um nível de violência que seus anos de bullying contra civis indefesos não os haviam preparado para se defender. Bandeiras brancas então saíam das janelas da prisão e os oficiais corruptos e seus capangas se renderam. As urnas então foram levadas para a contagem de votos, e ao nascer do sol na manhã seguinte, o Partido dos Veteranos venceu as eleições daquele ano, colocando um ponto final em anos de repressão e abuso de autoridade na pequena cidade de Atenas. Poucos dias depois, o xerife Pat Mansfield, sob pressão do governador do estado, renunciou ao cargo de xerife. Ele deixou o condado de McMinn e nunca mais voltou. Enquanto isso, os veteranos assumiram um controle do condado na repentina ausência dos agentes de Mansfield, que foram presos ou fugiram. No final, de acordo com um artigo publicado no The New York Times, os veteranos reconheceram que a insurreição armada simplesmente não valia a pena. Eles, apesar de todas as suas boas intenções, haviam violado algo que tinham sido contra o tempo todo. Pois em uma democracia, as batalhas devem ser travadas com votos, não com armas. Muitos deles poderiam ter sido presos e julgados sob uma variedade de acusações federais, mesmo que estivessem certos. No final de tudo, nenhuma acusação foi feita aos veteranos ou aos policiais. Apenas o Indy foi condenado pela tentativa de assassinato de Tom Gillespie. Ele recebeu 3 anos de prisão, uma sentença incrivelmente leve, inclusive.
Tom Gillespie se recuperou totalmente algumas semanas depois de levar o tiro. Insatisfeitos pela insignificante pena aplicada ao Indy, alguns veteranos pediam sangue. Eles queriam vingança por todos os erros cometidos pelos policiais, mas tudo ficou como estava. E em 1947, desiludidos com a direção que o seu partido estava tomando, os veteranos publicaram uma carta aberta em que anunciaram o fim do partido. Eles afirmaram na carta que eles aboliram um sistema político apenas para substituí-lo por outro sistema político.